Tudo que o homem precisa para ser feliz, Deus já preparou. Diga amém. Temos apenas que nos submetermos ao propósito dele. Todo dia, cada um aqui precisa estar diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero viver esse dia debaixo da tua vontade, seguir o propósito que tu tens para a minha vida. Ninguém poderia sair sem fazer essa oração. Esse rapaz complicou, atribulou sua vida, sua história, porque simplesmente usou o seu livre-arbítrio na direção errada. Partiu, quis ir embora. Não confunda a vontade de Deus com a nossa negligência. Às vezes, a gente não consulta o Pai, não fala com Ele, começa a fazer o que dá na cabeça, as coisas dão errada, e às vezes a gente ouve: foi vontade de Deus. E não foi. Talvez seja fruto de alguém que não quis orar, que não quis falar com o Pai, não quis consultar ao Senhor, quebrou o seu vínculo de oração, quebrou o seu vínculo com a palavra, quebrou o seu vínculo com a sua liderança, não tem mais direção, não tem mais conselho, e toca a vida. Aí ele começa a trilhar o caminho da história do desperdício. Segundo lugar, aqui é um problema sério. Esse rapaz passou de abençoado para atribulado, de vencedor para perdedor, porque simplesmente não respeitou o tempo da vontade de Deus. A herança era dele, mas ele quis antecipar. Ele se antecipou. E Provérbios 20, 21 diz: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Quando não se respeita o tempo da vontade de Deus, se comete o pecado da pressa. Aí, meu amigo, quando se comete o pecado da pressa, os entendimentos são cegados por causa da pressa. Quem se apressa em agir, seja em que área for, olha o que diz a palavra de Deus: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Pressa não é você conquistar vitórias, é se apressar. E quem se apressa perde o entendimento, perde a capacidade de avaliação, se precipita, numa linguagem nossa paraense, se afoba e começa a não querer respeitar o tempo de Deus. Quando o texto diz que não passará sem castigo, não pense que Deus irá lançar um raio sobre a sua cabeça. O que vai acontecer é que um princípio espiritual foi desobedecido e as consequências serão sofridas por nós. Se apressou, não vai dar certo. Então preste atenção nisso. Muita gente, agora deixa eu falar um pouco sobre a vida profissional. Muita gente coloca o sucesso no futuro e não dá um passo rumo a ele. Quando eu tiver um emprego melhor, eu chego cedo. Quando eu tiver um salário melhor, eu vou trabalhar mais animado. Então coloca o sucesso sempre no futuro.
e não constrói. Pessoas que pensam assim não chegam a lugar nenhum. E uma outra coisa, na vida profissional nossa, quem corre atrás do dinheiro não vai longe. Mas quem se aplica a construir algo, naturalmente vai ter dinheiro. O que é que você faz? O que é que você tem feito profissionalmente? Você está construindo um nome. A Bíblia diz que melhor é o bom nome do que as riquezas. Então, se você quer prosperar, quer construir uma vida sólida financeiramente, se aplique a ser bom no que você faz, sem pressa. Naturalmente, quem é bom no que faz vai ter dinheiro, mas a pressa tira o foco de se construir algo sólido no dinheiro. E que tem a pressa de focar no dinheiro, lamentavelmente não vai longe, vai abrir concessões que não deveriam ser abertas, porque a pessoa se apressou em ter algo sem querer construir uma história que venha a produzir isso que ele quer. Te dar um testemunho pessoal. Há 26 anos atrás, eu claramente recebi direção de Deus para fazer o Louvor Norte. Deus sabe disso. Eu não comecei fazendo o Louvor Norte para ganhar dinheiro. Eu queria a glória de Deus. Eu queria ver os jovens adorando ao Senhor. Queria ver a juventude tendo um tempo de alegria, de adoração, num lugar saudável, sadio, e me apliquei a fazer este evento com excelência, sempre fazendo o meu melhor, construindo uma história. Como pela graça de Deus eu consegui construir, naturalmente o dinheiro veio, de forma honesta, e feito com muito amor, com muita paixão. Então, um grande erro é as pessoas, como esse jovem, a herança era dele, a bênção já era dele. Querido, a tua bênção está pronta, tua vitória está preparada por Deus, Deus já preparou. Então construa, respeite o tempo de Deus e construa algo sólido. E você vai ver que naturalmente as coisas vão se encaixando. Você vai tendo referência, vai ser um referencial. Você vai ser uma pessoa respeitada. Seu trabalho, seu negócio, seu ofício, sua profissão, você é fera. E naturalmente o dinheiro virá. Se eu fosse um estudante, eu procuraria um estágio para fazer no lugar, mesmo que eu não ganhasse nada, mas que eu pudesse ali construir uma história. Mas o pessoal já vai pedindo o estágio, quanto é que eu vou ganhar? O cara não sabe nada, não construiu nada, não tem história de nada, ele já está pensando no celular que ele quer comprar. Então ninguém quer construir nada, aí quer ter, aí vai pela pressa, e quem vai pela pressa, cai no erro desse garoto, não respeita o tempo de Deus. No ministério é a mesma coisa. O ministério não tem supletivo. Nós cometemos alguns erros aqui que eu vou corrigir a partir de janeiro. Nós começamos a permitir que alguns irmãos, sem ter passado por certas etapas, fossem, por exemplo, fazer o Instituto Bíblico. Não, eu quero, mas rapaz, cara, não está na hora, eu quero, e o besta aqui deixou. Muitos que eram intensos, eram apaixonados, frutíferos,
deixaram de ser. A culpa é minha. Estou confessando aqui o erro que cometi. Porque essa pressa queima etapas. Não queime etapas. Tenha calma. Construa algo forte e sólido para você e para a sua família. Diga graças a Deus. Não dá para produzir um bebê em um mês engravidando 9 mulheres, gente. Não dá, cara, apressado. Não, quero construir, eu quero fazer um filho, mas não é assim, 9 meses, cara, tem que esperar, a barriga vai crescendo, 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 dá um trabalho, demora, mas o moleque nasce. Leve isso para a sua vida pessoal, não se apresse. Você que quer casar, que está apressado, está doida? Está doido, cara? Ah, estou agoniado, estou agoniado. Calma, você vai, a pressa cega o entendimento, você vai errar com pressa. Tem alguns irmãos aí, irmãs que estão, segundo o versículo que diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não tenha pressa não. Tem garoto que nem bem começou a trabalhar, nem bem começou a ganhar um saláriozinho até bom. Aí o cara ele ganha R$2.000, aí ele compra um Honda Civic, pagando 120 anos, pagando. Cara, tu tá doido? Que pressa é essa? Que agonia é essa? É isso que tem feito como esse rapaz desperdiçar. Tem uma história de desperdício. E quem desperdiça tem que retomar a sua caminhada. E, meu querido, é cruel. É terrível recomeçar. Terceiro lugar, esse garoto teve uma história de desperdício. Decidiu largar sua família, seu pai, seu lar. Primeiro porque usou o livre-arbítrio na direção errada. Depois não quis respeitar o tempo de Deus, se afobou, se apressou. E terceiro, não discerniu os valores reais da vida. Esse garoto cometeu o pecado da avareza, porque ele não discerniu os valores da vida, ele não tinha olhar para o pai, não quis saber se o pai ia ficar triste, ia ter saudade dele, não se importou com um pai que trabalhou a vida inteira para ver os seus filhos abençoados, felizes. Esse cara simplesmente por causa da avareza, do dinheiro, sai da casa do pai dele e não está nem aí para o pai, para a família, não se preocupou da sua importância na fazenda, de ser alguém que fosse pedra de apoio ao seu pai, que estava envelhecendo. Não, o negócio dele era a herança dele, era a grana. Quem não discerne os valores da vida, entra pelo pecado da avareza. E isso acontece hoje, que tem de gente doente, porque não almoça, não dorme, não se alimenta, não se exercita, porque tem que ter dinheiro. Então o pecado da avareza, quando o dinheiro é avareza? Quando ele começa a roubar valores essenciais da nossa vida. Quando coisas começam a ser mais importantes do que gente. Aí a avareza nos pegou. Isso é algo que nós temos que avaliar, gente. Deixa eu dizer uma coisa bem legal, para você entender. Nós podemos e devemos ter o máximo de recursos financeiros